Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo. Ô Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é algo assim que as pessoas têm muita curiosidade, que são as cirurgias espirituais, né? E eu vou te fazer algumas perguntas em relação a esse assunto, mas eu já queria começar te perguntando o seguinte: explica para o pessoal que não está acostumado com isso, com o processo, não sabe bem o que é, o que vem a ser uma cirurgia espiritual. Vai ser longa essa, hein? Igual as últimas 5, né? Bom, manda ver. Desculpa, peraí. Voltou. Bom, não, os obsessores fizeram de tudo para atrapalhar esse nosso encontro. Sempre. Então eu comprei um fone, né? Perdi o fone, aí eu perdi o meu suporte, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, vai sem fone, para não dar retorno, mas tá bom o som, né? Eu achei que o som ia ficar dando retorno. Você me falou que você comprou um fone, né, que você esqueceu o seu? Comprei um fone falei, não, agora tô beleza, agora não acho o fone, ninguém sabe onde tá, liguei no hotel que eu tava, falei, vê se o fone tá aí, não tá, revirei tudo, sei lá, tudo bem, faz parte, importante que estamos aqui. Aí, vamos lá, a cirurgia espiritual, ela funciona assim, na verdade, a gente sabe, né, isso tá escrito até no Evangelho, que os espíritos, se quiserem curar a gente, eles curam, eles não curam se eles não puderem, se tem um propósito, eles podem curar. E tem pessoas que já ultrapassaram o mérito para ser curados, porque não é a fé. O que funciona na cirurgia espiritual não é a fé, é o mérito. Ou a expiação da pessoa acabou, ou então ela tem mérito porque fez o bem e pode ser curada, é assim que funciona. E aí, caso tenha essa autorização, mesma coisa, por exemplo, de tirar um obsessor. Para tirar um obsessor, precisa de um processo. Os espíritos até podem tirar um obsessor sem ninguém estar perto, sem nenhum encarnado, sem nenhum médico, sem nenhuma estrutura, até podem, mas dá muito trabalho para eles, e às vezes o obsessor está tão materializado que eles precisam dessa interação com o médium. Aí o que eles fazem? Eles pegam o Joãozinho lá, que tinha um obsessor, só que já acabou o período do obsessor, ficar do lado do Joãozinho, eles precisam tirar. Então eles vão intuir o Joãozinho de algum jeito de ir no centro espírita, por exemplo. Então eles vão intuir o Joãozinho de começar a fazer o evangelho, alguma coisa que possibilite fisicamente a remoção daquele obsessor. Então, assim, a cirurgia espiritual, ela é o trabalho que os espíritos fazem para curar as pessoas que já estão prontas ou têm o mérito para curar. Então eu faço vários encontros, né, fazia, né, agora eu vou voltar a fazer, fiz no Rio, não faz muito tempo não. E as pessoas vão lá e buscam o tratamento espiritual. Todo mundo que vai sai sem dor. Todo mundo que vai, inclusive tem no meu Instagram uma entrevista até fixada, o cara saiu porque eu fico assim, eu fico parado lá, vem a pessoa, eu dou o recado do anjo da guarda e depois não falo nada, eu falo, a instrução que a gente dá na fila é, se você tiver um problema físico, não precisa falar para Eduardo, porque eu não faço nada, o que eu vou fazer, como é que eu vou saber? Eu tenho um problema na perna, eu falo, tipo, eu em si não faço nada, eles utilizam a minha energia que foi preparada antes de eu reencarnar, né? O meu fluido como material para poder confeccionar as curas, né? Aí eles fazem várias coisas, eles implantam célula, eles fazem um monte de coisas diferentes para poder obter a cura, né? Eles recriam tecido e etc. E aí as pessoas vão lá, né? Elas recebem os recados, mesmo sem ela ter falado nada para mim, e elas também saem sem dor, mas nem todas vão ser curadas, porque eles tiram a dor de todo mundo que tá lá. Todo mundo que é entrevistado fala, mano, não tô sentindo a dor. Só que se a pessoa não tem o mérito para realmente ser curada, depois volta. Mas muitas pessoas são curadas, né? Tanto que eu até criei um vídeo, né? Quem quiser fazer, você vai no YouTube e escreve Cirurgia Espiritual Espiritismo Raiz. Anota aí, não sai da live não, tá? Anota aí pra você fazer depois. Ou volta aqui, é quase 1 hora de vídeo. Cirurgia Espiritual Espiritismo Raiz. E aí nessa cirurgia espiritual a pessoa faz a distância, ela nem precisa me avisar nem nada. Ela faz tudo à distância. E tem pessoas que são curadas de um monte de coisa.
Um monte de coisa. Existe uma equipe gigantesca, sei lá, uns 300 espíritos que fazem, sei lá, centenas para milhares de cirurgias dessas todos os dias. Então, é assim que funciona, né? Os espíritos poderiam curar todo mundo, claro, se quisessem, todo mundo de qualquer coisa, tanto que já me curaram de um monte de coisa. Me curaram de peterígio, que não tinha cura, eu tenho até as fotos, me curaram de hernia inguinal, que também não tinha cura, eu tenho os exames, mas assim, principalmente, isso ocorre para que as pessoas percebam e acreditem que tem algo a mais. Porque quando você cura as pessoas, então, por exemplo, eu conheço muita gente que fala assim para mim, Eduardo, eu fiz a cirurgia para minha mãe, sua cirurgia à distância, e ela foi curada, mas ela não acredita no espiritismo, entendeu? Então eles curam até quem não acredita, desde que a pessoa tenha o mérito, né? O mérito é a prioridade deles. Não importa se você é amigo do Chico Xavier, não existe, no mundo espiritual não existe carteirada. Não, se você tem que se lascar, você vai ter que se lascar. Não dá para, não tem jeito, né, Luísa? Com certeza. O Eduardo, achei bacana isso que você falou, que vai muito do merecimento, da condição mental da pessoa, né? Por isso que é tão importante a reforma íntima, porque da mesma maneira que, assim, algumas pessoas ouvindo o que o Eduardo está nos ensinando, pode pensar assim, não, então somente pessoas perfeitas que podem ser curadas. Mas não é bem assim, né, Eduardo? Porque os espíritos, eles levam em consideração o esforço e a intenção da pessoa em melhorar, né? Exato. Esse negócio de mérito é interessante, porque a reforma íntima é o que viabiliza a melhor cura, é o que viabiliza a melhor condição de vida. A reforma íntima é o que vai realmente melhorar você e que vai te dar créditos para que você realmente seja auxiliado mais para frente, né? Não tem jeito. Então, assim, com certeza, quando você começa a tentar... Bom, falando o que o Luiz disse, né? A responsabilidade, tanto do mérito como do débito, é conforme o conhecimento, a inteligência e o nível evolutivo. Então, você pegar um cara como o Luiz, que tem um conhecimento pra caramba, se ele falhar, o peso é muito maior do que alguém que não tem. Então, agora que vocês conhecem o espiritismo, vocês se ferraram. Porque se vocês errarem, vocês vão pagar muito mais caro. Quem não conhece o espiritismo antes estava livre. O Raul Teixeira que fala, né? Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não, mas é bem isso. Então a responsabilidade, ela vai influenciar muito o nosso nível evolutivo, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, tudo isso vai influenciar. Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas fazendo coisas erradas, elas não se ferram. Vocês já repararam nisso? A pessoa faz coisas erradas, não se ferra. Por quê? Ela está num nível evolutivo ainda que não está certo ela fazer isso, só que ela está ganhando expiações. E os espíritos não vão poder colocar uma expiação grande em cima dela que ela não aguenta. Aí ela vai lá e se mata se eles colocarem uma expiação pesada em cima dessa pessoa. Então eles deixam ela ir causando os problemas, porque depois a conta é dela, ela vai ter que pagar, né? Mas o fato é que, assim, eles deixam e até livram de alguns, porque o nível evolutivo desse cara não permite que o cara receba uma doença muito grave, uma coisa muito ruim. Então você fala, caraca, esse cara faz tudo errado, o cara não se lasca, mas não se engane, ele vai se lascar, mais cedo ou mais tarde, né? Com certeza, com certeza. Não é? E eu penso assim, Chico Xavier teve várias expiações no nível evolutivo dele. Então, pô, se Chico Xavier teve expiação, ficou cego, então imagina, quem somos nós para reclamar, ou pelo menos eu, né? Pô, eu sempre penso nisso, é o melhor jeito de você pensar, que você ser grato. Você pensa, bom, Chico Xavier teve expiação, então não dá para reclamar, né? Então, expiação, como fala meu mentor sempre fala isso para mim, ele fala assim, agradeça que você está se purificando. Eu falei, mas às vezes não é meio ruim, essa purificação não é muito boa, não. E as pessoas precisam entender que não tem um ser humano reencarnado que não sofra, né? Às vezes as pessoas pensam assim, aquela pessoa, ela não tem problema, ela não sofre, mas não é assim, todo mundo está sujeito ao sofrimento uma hora ou outra, devido a essa nossa condição de espíritos tão necessitados de evolução, né, Eduardo?
Sim, pode ser que reencarne espíritos tipo Jesus não, mas assim, ultra evoluídos que não tenham isso na Terra, pode ser. Mas eu acho que hoje em dia não deve ter nenhum. Todo mundo tem sua cota, senão não estava aqui, né? Não, senão não estava aqui. Até os espíritos que estão aqui em missão, eles têm suas expiações. A prova disso é Chico Xavier, que veio num nível absurdamente evoluído, top, um espírito que não fez, que pelo menos que eu conheça, um erro, o cara não cometeu um erro na encarnação dele, foi 100% perfeito, ele tava cheio de expiação, então, pô, faz parte, é claro que os caras pegam, a expiação, ela é maior conforme o nível evolutivo do cara, porque sabe que ele vai aguentar, então eles mandam uma expiação pesada, porque sabe que o cara vai aguentar o tranco, e ele quer se libertar, a expiação é um negócio que você quer se livrar. Quando você tá aqui, você fala, meu, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Mas quando você está lá no mundo espiritual, você fala, não, coloca tudo nessa vida aí que eu não quero mais, eu quero me libertar disso daí, né? Quando você tá no mundo espiritual, você fala, não, regaça aí, vai, manda ver. Tanto que tem um livro da Luiz que ele fala, né, que eles levam pros caras da reencarnação e o cara fala, não, essa reencarnação aqui tá muito difícil pra você, porque a galera quer enfiar tudo pra se livrar, mas aí quando nasce, como não lembra, fala, não aguento mais essa vida. Pois é, e aí o pessoal fica falando que não quer reencarnar mais, quer ficar no plano espiritual, eu leio muito isso aqui.